Bem, para quem não me conhece, eu sou Henrique Bittencourt, estou atualmente como coordenador do Núcleo Litoral Norte da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, instituição promotora do evento. Esse evento foi pensado como uma atividade do Núcleo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui participantes, mas de forma muito especial e carinhosa também a presença da Eliane Tonello. Ela que é psicóloga clínica, focada na parte de adultos e adultos maduros, escritora de diversos livros, premiada nacionalmente e internacionalmente, também poeta, compositora, tendo formação em psicologia e pós-graduação na parte de psicologia hospitalar, psicoterapia de orientação analítica, bem como psicoterapia de orientação analítica do adulto maduro. A partir de agora, então, vou estar passando a palavra para a Eliane, e mais uma vez, muito obrigado pela participação no evento de hoje, Eliane. Mais um adendo, também a Eliane se dispôs, está dando 15% de desconto para quem quiser estar adquirindo o livro dela, O Adulto Maduro, Psicossomática e Outros Ensaios, Psicologia, para os participantes do evento de hoje. Quem tiver interesse, então, pode estar contatando ela pelo e-mail ou pelo telefone, que não está sendo disponibilizados no chat. Está contigo a palavra, Eliane. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Henrique. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesta noite falando a vocês um pouco sobre a obra, né, recém-lançada, Adulto Maduro, Psicossomática e Outros Ensaios de Psicologia. Também quero salientar e deixar registrado agradecimento à Elisângela, não sei se ela está presente, pelo convite a mim feito, ok? Farei, então, trarei algumas reflexões, enfim, escritor gosta de escrever, então eu vou ler as reflexões, o que eu fui pensando na semana, enfim, eu fui colocando no papel. Então, eu peço licença, tá? Que farei a leitura e te peço, Henrique, para pontuar, se de repente eu estou muito rápida, né? Enfim, eu conto com a tua participação aqui e colaboração, tá bem? Então, no ponto de vista de hoje, apresento a obra Adulto Maduro, Psicossomática e Outros Ensaios de Psicologia, que resulta da minha experiência clínica e da caminhada de estudos que venho realizando ao longo dos últimos anos. Na realidade, são reflexões, né, frente a diversos temas. A obra Adulto Maduro, Psicossomática e Outros Ensaios de Psicologia, recentemente lançada, é composta por temas complexos, tal qual a clínica contemporânea, que requer estudos permanentes. É uma obra destinada a estudantes, profissionais da psicologia e para quem se interessar pelo tema. Compartilho com os leitores trabalhos apresentados em jornadas e em eventos científicos e literários. Envolve temas que fazem parte do meu dia a dia na clínica, por exemplo, a arte, a psicossomática e a psicanálise. A minha intenção é de aprofundar o conhecimento, seja em forma de artigo científico, poemas ou ensaios criativos. Então, estou aqui com a obra, até esse exemplar será doado para a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, né, para o acervo. A capa é uma obra pintada pelo meu filho Henrique, no Jardim da Infância, tá bem? A apresentação está assinada pela psicanalista e supervisora Rosa Skeff, e as abas pelo psicanalista Paulo Monteiro Ferraz, meu professor de oficina de escrita criativa já há algum tempo. Então, a obra está organizada em 7 capítulos. Inicio com um diálogo de Cora Coralina, que foi apresentado no primeiro Congresso Brasileiro sobre Adultez Madura no ano passado, e que apresentarei no final desta apresentação, esse diálogo com Cora Coralina, ok? Nos 2 trabalhos científicos sobre psicossomática, é quando teço o tema câncer de mama e alexitimia.
doença psicossomática, que se pensa muito na dificuldade de colocar em palavras os sentimentos. E a face sobreadaptada da neurose, onde o ser humano é entendido numa constituição somatopsíquica, onde ambos se influenciam mutuamente. Nos quarto e quinto capítulos, ressalto sobre o envelhecimento criativo e falo um pouco sobre o artista plástico e ex-interno da colônia Juliano Moreira, Arthur Bispo do Rosário, que foi um paciente esquizofrênico internado como louco na década de 80, que nos deixou mais de 800 obras e um legado de que a arte pode ser considerada um dispositivo de saúde mental. Saliento também que ele morreu aos 80 anos e foi tema do meu primeiro livro. Aqui. Foi meu trabalho de conclusão da universidade e coloquei num livro, ok? Nos últimos capítulos, então, trago reflexões sobre o tema A Vida Intrauterina e presentei o leitor com um poema inédito relacionado ao tema. E, por último, o abuso sexual infantil, tema que muito precisamos entender, desvendar e falar. Na obra, o referencial teórico utilizado foram baseados nos psicanalistas renomados Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Pierre Marty, David Moldavsky, Joyce McDougall e Ferenczi, e além de outros mais. Na minha fala, procuro abordar pontos relevantes frente aos temas propostos e tecer reflexões a partir de estudos que realizo. Para aquecer, trago o poema O Tempo, escrito pelo escritor gaúcho Mário Quintana e publicado no ano de 1980, que diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava para o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mesmo ao entender que expressava uma visão madura e sadia sobre a vida, confesso que me incomodou um pouco. E então nasceu o poema intitulado Eu, Fulano de Tal, na página 84 da minha obra Encontro nas Estações. E diz assim: agora é tarde, talvez para alguns, para outros, início de uma vida. O tempo. Some tudo, dane-se. É hora de recomeçar, não de julgar, nem de se perder na imensidão. Vivo do meu jeito. Eu, fulano de tal. E por que me incomodou? Porque eu estava iniciando o primeiro curso superior aos 35 anos e na minha leitura foi de que ele estaria dando um banho de água fria e o interesse pela vida ia murchando com o passar do tempo. Não queria ouvir aquilo, pois estava cheia de sonhos e perspectivas. Na realidade, o preconceito estava dentro de mim. Trago o poema para refletirmos sobre os nossos sentimentos, sobre o preconceito que ainda é associado à adultez madura, com a senilidade, inutilidade, involução criativa, assexualidade e morte. Quando falo da adultez madura, considero a idade das pessoas a partir de 45 anos, aproximadamente. O que não podemos negar é que o preconceito com o envelhecimento existe dentro de cada um de nós. A imagem que a cultura nos transmite é a de pessoas sem perspectivas e doentes. Sigmund Freud, no texto sobre transitoriedade, salienta que não ficamos velhos da noite para o dia. Falar e pensar sobre o tema morte nos aproxima da vida.
Mendonça e Souza enfatizam que o corpo envelhece com o passar dos anos, mas o desejo, a criatividade, não. No percurso da vida ocorrem dificuldades que pertencem ao próprio fato de estar vivo e de amadurecer. Vai depender de cada um buscar explorar o que existe de potencial dentro de si. Sim, de repente se descobre que a juventude passou e chegamos à maturidade. A sensação de desconhecimento remete ao vivido no início da adolescência. O corpo mostra as marcas do tempo. Chega a menopausa para nós mulheres, os calorões, né? Não se tem mais todo o tempo do mundo. O sentimento de finitude está bem mais presente. E os questionamentos surgem. O que fizemos até aqui? O que é possível ainda fazer? Estamos vivendo um novo momento da humanidade, com um grande número de pessoas que alcançam a idade avançada, ativos e sadios. A realidade mostra que o processo de amadurecimento tem sofrido alterações ao longo do tempo, graças aos progressos tecnológicos, à medicina e aos fármacos. No Rio Grande do Sul, a expectativa de vida atual é de 79 anos e hoje 18% dos gaúchos são compostos por pessoas com mais de 60 anos. 60 anos ou mais, na verdade. Segundo pesquisa no site Atlas Socioeconômico do Estado do Rio Grande do Sul, o índice de envelhecimento apresentou significativas alterações, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul. Os dados indicam que a população da faixa acima dos 60 anos triplicou nos últimos 50 anos. Segundo a Associação de Gerontologia do Rio Grande do Sul, que zela pelos direitos dos idosos, quando olhar para uma pessoa com idade avançada, lembre quantas vezes ele recomeçou e se superou. A maturidade ativa é o caminho a trilhar para que alcancemos uma longevidade mais feliz, consolidando a trajetória de conquistas, liberdade e autonomia. Quando o senescente é motivado de forma adequada, enriquece a vida afetiva e amplia o repertório de comportamentos. Muitos envelhecem com integridade, criatividade e mais erotizados, adaptados às suas limitações, o que possibilita manter vínculos saudáveis. Isso significa que o psiquismo encontrou holding no passado e no presente. A capacidade de ficar só é um fenômeno altamente sofisticado e está intimamente relacionado com a maturidade emocional, enfatiza o psicanalista Donald Winnicott. Ele ressalta a importância do ambiente na vida do sujeito, além do biológico. Convivência adequada desde a infância, as perdas por que se passa durante a vida podem ser melhor elaboradas. Em cada fase da travessia, é preciso criar novas formas de comunicar e agir. Para o Winnicott, o processo de amadurecimento inicia em algum momento após a concepção e, enquanto a saúde, não cessa até a morte. Por isso, o adulto maduro não deve se abater pelo temor da finitude. É preciso estar atento à vida e também às possíveis doenças que surgem com o passar da idade. E o câncer de mamas é uma delas, tanto para homens quanto para as mulheres. Saliento aqui, pois é um dos capítulos deste livro, artigo que decorre da tese concluída da especialização em psicologia hospitalar. Chama a atenção pela incidência do câncer de mama antes dos 35 anos, que é menos comum, mas acima da faixa etária cresce de forma rápida e progressiva, e só perde pelo câncer de pele. E, estatisticamente e infelizmente, este aumento acontece a nível mundial. Segundo o INCA 2022, o Rio Grande do Sul é o 4º estado em incidência de câncer de mama.
Parto do princípio de que logo após a concepção inicia o processo de envelhecimento. O Winnicott nos convida a mergulhar no útero materno, onde as verbalizações perdem todo e qualquer sentido. Nisso, Freud complementa. Há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cesura do ato de nascimento nos teria feito acreditar. É preciso conhecer profundamente a caverna, ter coragem de desbravá-la até o final e poder ver com clareza o que está no interior. O que desafia é a intensa experiência da mãe ao abrigar o filho em seu ventre, sabendo que é justamente para aí que depois de nascer ele gostaria de retornar. Todo ser humano nasce com tendência inata ao desenvolvimento e à criatividade. E depende do meio para que ocorra a continuidade. Ao nascer, o bebê necessita de alguém capaz de se conectar, entender e respeitar o seu corpo, seu ritmo e as necessidades básicas. Sabemos o quanto é importante um ambiente seguro e confiante. Freud defende que, na fase primitiva, o organismo humano é incapaz de promover ação específica, necessitando da atenção de um outro experiente, voltado para acolher sua descarga de tensão. Quando ocorrem falhas significativas no estágio primitivo do desenvolvimento, a falta de conexão impede o cuidador de captar o que a criança precisa. A mãe desempenha um papel como se fosse uma barreira de contenção das excitações, resultando na incapacidade de simbolizar e em vazios que são carregados ao longo da vida. Dessa forma, não havendo palavras para expressar o que sente, é o corpo que assume a responsabilidade e começa a dar voz ao sofrimento. Agora um pouquinho mais técnico, tá? Do ponto de vista da psicossomática psicanalítica, contribuições da Escola de Paris, o corpo é considerado pulsional, enquanto para a medicina o corpo é considerado fisiológico. Para a medicina, o corpo é um conjunto de aparelhos que, dependendo das condições, pode funcionar bem, levando à saúde ou ao adoecimento. Para a psicanálise, as pulsões são unidades do ser humano, que de forma permanente atravessam os funcionamentos das organizações psíquicas e somáticas no processo de ligar e desligar. Complementa Sami Ali. No psicossomático, não é uma relação nem corpo nem psíquico, e sim uma relação original existente antes do nascimento e depois do nascimento. Uma relação desde a concepção. A escritora Lia Luft tinha razão quando escreveu a seguinte frase: a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de nossas vidas. Na realidade, todos nós somatizamos em maior ou menor grau. Cada corpo desenvolve sua linguagem corporal e, de forma particular, expressa sua dor. Na estrutura complexa, neurótica, leva à regressão somática, reversível, resultado do conflito psíquico, a exemplo da enxaqueca, distúrbios do sono, diarreia, gastrite, dor de garganta.
Já nas estruturas não neuróticas, com a presença de matizes traumáticas precoces, comprometem a evolução egóica e as torna deficitárias, instalando-se o desligamento psicossomático, considerado irreversíveis, como, exemplo, os cânceres, os transtornos alimentares, as compulsões e as adições. Esses pacientes apresentam grande dificuldade de associar, sonhar e fantasiar. Isso tudo dependerá do nível de desenvolvimento da estrutura psíquica de cada indivíduo, ok? O excesso das excitações para Marti pode seguir 3 caminhos. A via normal, psíquica, que integra os pensamentos. Quando esta via for obstruída, o excesso de excitação vai para os caminhos do corpo, que são as somatizações. Ou pela via do ato, que são os comportamentos violentos, as adições, as perversões, as compulsões, os transtornos alimentares, etc. Essas manifestações somáticas são movimentos evolutivos desorganizadores. Isso decorre da incapacidade do aparelho psíquico de metabolizar o excesso de excitações e se instala no corpo, desencadeando a desfusão pulsional. Tudo depende do processo de desenvolvimento das estruturas psíquicas, da mentalização que está diretamente relacionada à quantidade e qualidade das representações. Por isso, quando forem acompanhadas de déficit afetivo das representações psíquicas, formam lacunas fundamentais, afirma Marti. Na realidade, na qualidade de corpo pulsional, o corpo psicossomático segue o funcionamento das pulsões. Para René, a saúde é a vida ao silêncio dos órgãos, e este é interrompido quando se instala um processo de desorganização somática. Se com o neurótico na análise se refaz a trama, no psicossomático precisamos tecer... Só um pouquinho que eu me perdi. Precisamos tecer a trama, pois o que existe são furos e vazios. Nesses casos, a patologia resulta da tensão e alívio que carece de representação, e não de prazer e desprazer. O paciente precisa de ajuda para criar uma subjetividade. A meta é construir experiências não sentidas, como se estivessem congeladas, para que estas possam ter significação na relação analítica. Pois, nesses pacientes desvalidos, expressam a falta de consciência das percepções e falhas na qualificação do afeto. Então, como podemos ajudar nossos pacientes adultos maduros a exercerem a criatividade? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Bolas assim escreveu: quem for afortunado pode cumprir seu destino. E Mauriac escreve: todos nós tecemos o nosso próprio destino. Puxamo-lo de dentro de nós como a aranha que faz a sua teia. Eu achei linda essa frase. Concluo que uma das principais questões das somatizações graves são decorrentes dos comprometimentos da relação mãe-bebê e interfere diretamente nas falhas na simbolização e no déficit de constituição do narcisismo primário, que é o estado precoce da criança que investe toda a libido em si mesma. Entendo que a ideia perpassa o uso da palavra e, em consequência, o desenvolvimento do pensamento simbólico,
uma vez que para aqueles que não oferirem voz, o destino é a descarga no corpo. Uma história que fica silenciosa pode perpassar gerações até que encontre sua expressão em palavras. Como é que eu estou de tempo, Henrique? Estou bem? Tem ainda mais meia hora. Meia hora? Tá bem. Para o psicanalista Ferro, viver as emoções é uma tarefa árdua para todo ser humano, pelas falhas que acontecem durante o desenvolvimento mental. Para que o sujeito possa vivê-las, necessita de um intenso trabalho prévio para integrar os meticulosos dados, que podem tornar tais emoções passíveis de ser administradas, contidas e assimiladas. No caso das doenças psicossomáticas, como já falamos, o corpo é via de descarga desse sintoma. Se a mãe for capaz de se conectar e acolher as necessidades básicas de seu bebê, respeitar o ritmo, sono e a fome, a criança reage prematuramente ao meio e acaba se sobreadaptando às solicitações do mundo externo e não seguindo a demanda do seu mundo interno. Complementa David Moldavsky. Para enfrentar o desamparo, o bebê aprende a se sobreadaptar a uma nova realidade e busca na desmentida patológica, negando a realidade, um recurso substitutivo da perda do objeto. O bebê, nos primeiros 40 dias, está voltado para seu interior, investe na pele e nos órgãos. Lentamente, seu investimento vai se expandindo para as áreas do corpo e também a objeto externo. A função materna, então, ela desempenha um papel de filtro dos estímulos internos do bebê, como fome, sede, dores e os excessos do ambiente. Então, quando ocorre uma falha na função desse filtro, a criança fica entregue ao desprazer e sem a capacidade de construir uma matriz afetiva. Então, a libido fica sem resolução, passa a ser regida pelo desprazer, circulando nos órgãos como marca de fracasso da tramitação psíquica da pulsão. Isso provoca uma alteração somática pela qual a descarga da excitação, que deveria penetrar no âmbito psíquico, desvia para o campo somático, na esfera psíquica, resultando em uma intensa excitação dos órgãos, o que Freud chamou de angústia automática. Na psicanálise freudiana, uma das correntes de desenvolvimentais dessa teoria são as fases psicossociais que foram organizadas por Abraham no formato de fase oral, anal, fálica, e essas responsáveis pela formação da personalidade por meio de desejo e mecanismos de defesa. Moldavsky tomou como base os escritos de Freud e, então, cria, né, mais uma corrente psíquica que chamou de libido intrassomática, ok? Os modos de viver da cultura contemporânea estão marcados por prejuízos da capacidade imaginativa, pré-simbólica. O que prevalece é um vazio existencial, acompanhado de ansiedade, impulsividade e comportamentos extremos de dependência do olhar do outro. Desta forma, os indivíduos são arremessados a um esvaziamento de sentido e de sensibilidade, no qual não encontram nem palavras nem imagens capazes de expressar tal vazio, o que é descrito por David Moldavsky como as patologias do vazio, ou patologias do desvalimento, ou ainda patologias atuais. Eu vou pular um pouco aqui, tá? Para o psicanalista David Moldavsky, os desejos emocionais reprimidos, isso é bem importante na minha pesquisa, contribuem para o aparecimento das afecções psicossomáticas como os tumores, quando um grupo de células vivas se descompensa, criando uma tensão vital, um obstáculo, tendendo à pulsão de morte. Com isso, ocorre a expulsão de substâncias tóxicas de um grupo que se transformam em nutrientes para o outro grupo, no caso de células cancerígenas. Tá bem?
Sigmund Freud assim nos ensina, não desprezamos a palavra. Não desprezemos a palavra, afinal de contas, ela é um instrumento poderoso. É o meio pelo qual transmitimos nossos sentimentos aos outros, nosso método de influenciar outras pessoas. As palavras podem ter um bem indizível ou causar terríveis feridas. Então, por isso, né, pensando em tudo isso que eu trouxe até agora, né, por isso é importante cuidar das crianças, porque são eles os adultos maduros e idosos do amanhã. Hoje à tarde eu recebi via Facebook a poesia acompanhada com a seguinte pergunta: onde está a nossa criança? E assim nos diz. Eu achei lindo, por isso que eu escolhi para trazer aqui para vocês. A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Assinado, escritor Fernando Pessoa. Sobre a finitude humana e transitoriedade, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, salienta que quando os pacientes buscam o tratamento psicanalítico, isso significa que não queremos parar de investir, de crescer e de criar. A possibilidade da morte não anula a beleza de se renovar, a natureza humana é um eterno recomeçar. Nesta fase da adultez madura, é comum a sensação de ninho vazio em função da aposentadoria, da saída dos filhos de casa. É importante pensar que os filhos voam, saem de casa atrás de sonhos, e o que fazem e se fazem é porque estamos dando condições suficientes para eles voarem. Isso significa saúde mental da família. A borboleta sai do casulo quando está pronta para voar, tal qual nossos filhos e nossos pacientes também. As portas que foram fechadas na adultez jovem poderão ser reabertas na adultez madura. É inevitável que nessa fase ocorram alterações físicas, hormonais e inclusive perdas significativas. A medicina está aí para atendê-las, mas nem sempre ela consegue dar conta. Inclusive, muitos pacientes chegam até nós por recomendações médicas. Na verdade, atualmente é difícil ouvir, né, nessa faixa etária, as pessoas falarem que passam horas sentadas na cadeira de balanço, né, como se via a tia Anastácia no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, trago uma das ideias mais lindas que vi sobre o tratamento psicanalítico. É do psicanalista Thomas Ogden. E assim nos diz: desde o primeiro encontro, o analista é objeto dos sentimentos transferenciais do paciente, que busca compreender e ajudá-lo a encontrar o alívio da sua dor psíquica. Seria interessante que o analisando pudesse se dar conta de que nesse espaço ele pode encontrar uma voz que conte a história dos seus objetos internalizados, que a análise possa ser o som de seus pensamentos, os quais talvez nunca tenha ouvido e talvez possa sentir como a sua própria voz. Eu achei belíssima essa fala do Thomas Ogden. Então, sabemos que o inconsciente é atemporal e a qualquer fase da vida pode ser trabalhado, além das memórias ressignificadas. Posso afirmar que o atendimento clínico nessa faixa etária realmente é inovador e dá resultado. 90% dos meus pacientes em consultório são adultos maduros. É interessante pensar que no trabalho sobre psicoterapia de 1905, Freud escreveu que a idade do paciente era importante para o processo da análise. Ele não considerava proveitoso que pessoas com mais de 50 anos se submetessem em virtude da pouca elasticidade mental, o que diminuía, a capacidade do indivíduo tirar o devido proveito de uma análise. Olha só, né?
Freud viveu mais 34 anos após o escrito desse artigo e usufruiu da psicanálise até o fim da vida. Então fica a pergunta, será que os 20.000 livros que foram queimados em 1933, entre eles de Freud, de Kafka, de Einstein e Marx, não teriam a continuidade desses escritos? Ou será que estaria dentro da ideia de uma psicanálise em eterna construção? Fica a pergunta, né? Quando os pacientes buscam tratamento psicanalítico, geralmente vem através dos filhos e netos, e aceitação significa que não querem parar de investir, crescer e principalmente criar. A criatividade é um dos maiores tesouros da nossa vida. A possibilidade da morte não anula a beleza de se renovar, pois a natureza da vida é um eterno recomeçar. Para Gandhi, a arte consiste em fazer da vida uma obra de arte. A vida requer continuidade e cabe a cada um de nós recriá-la a cada dia. Quanto tempo eu tenho ainda, Henrique? 24 minutos, Eliane. 20 24. minutos. Isso. Tá. Então, aqui... de um tempo para cá, a minha percepção é de que vem ocorrendo algumas mudanças nos adultos maduros. Então, eles iniciam uma vida profissional, retornam a atividades acadêmicas, tendo novos projetos, por exemplo, tocam piano, fazem oficina de escrita, namoram, tiram os trabalhos da gaveta, lançam livros, fazem trabalhos manuais. Outros buscam melhorar a qualidade de vida através da atividade física, da dança, do teatro, do cuidado com o jardim, dos trabalhos voluntários. Enfim, cabe a cada um de nós buscar sua válvula de escape. Eu encontrei, e uma delas é a escrita. Tá bem? Trago um pouco de mim aqui. O contato dos adultos maduros também com os mais jovens é extremamente importante. Todos ganham com as trocas de experiências, novos aprendizados que surgem nos encontros, o que favorece o processo da plasticidade cerebral. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Não é fácil desligar a vinculação com o corpo jovem e preparar o processo de envelhecimento. O envelhecer na nossa cultura ainda é assustador, associamos a velhice à morte. Precisamos ter em mente que cada indivíduo tem sua própria subjetividade, sua própria história, com experiências e percepções frente à alegria e tristezas. A gente poderia nomear vários longevos, né, que usufruíram da idade avançada com saúde. Freud, que morreu com 83 anos, Cora Coralina com 95, Carlos Drummond de Andrade com 84, Mário Quintana com 85, a Lia Luft com 83, uma colega que partiu, né, alguns dias atrás, a Vera Veríssimo, tinha 88 anos e lançou livros, 2 livros o ano passado, e que também trago a experiência de pessoas também vivas, né, que é do grupo da GEB, no qual eu faço parte, a Adélia Heinsfeld e a Isabel Eri Camargo, com 88 anos, e estão assim, produzindo, escrevendo, lançando livro. É um exemplo assim para todos nós, tá? Deixa eu pular aqui um pouquinho para dar tempo de ler o diálogo com a Cora Coralina, que eu acho que vai ser bem, bem importante, assim. Deixa eu só... aqui. Vou pular aqui. Quando o adulto maduro é motivado de forma adequada, enriquece a vida afetiva e amplia o repertório de comportamentos. Muitos envelhecem com integridade, criatividade e mais erotizados, adaptados a novas situações, o que possibilita manter vínculos saudáveis. Né? Para finalizar, então, para a gente sobrar um tempinho, né, para fazer com calma, eu trago o que prometi no início,
da fala, então, a experiência de uma mulher simples e sábia que se preparou mentalmente para o envelhecimento. Então, o artigo completo está na obra lançada. Cora Coralina esteve viva até a hora da morte e, como sempre, foi o ideal do psicanalista Donald Winnicott. Ao longo do tempo, teve a capacidade de restabelecer contato com sua potência criativa e fez o que mais gostava. Além de doces, criar com simplicidade versos e contos que retratam o amor, a vida e a morte. Ela não ficou aprisionada em queixas, sentimentos de injustiça e vitimizações. Tomou as rédeas da pulsão e caminhou em busca de uma forma saudável, que pudesse mantê-la viva psiquicamente até o fim. Sua história demonstra que o processo de envelhecimento do adulto maduro, quando amparado pelo ambiente, proporciona uma velhice criativa. Então, esse é um fragmento, né, do trabalho apresentado no Congresso Brasileiro. Aproveito também aqui para convidá-los para o segundo, que acontece este ano, nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, no formato online. Então, o segundo Congresso Brasileiro sobre adultez madura. Encontro imaginário com Cora Coralina. Boa noite, poeta e doceira Cora Coralina. És inspiração para muitas mulheres. Publicaste teu primeiro livro aos 75 anos e te tornaste uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional. E Cora responde: a verdadeira coragem é ir atrás do teu sonho, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. E aí, pergunto novamente. Adulta madura sábia, és exemplo de que a criatividade não envelhece. Restabeleceste tua potência criativa e sempre fizeste com simplicidade o que mais gostas. E responde: não te deixes destruir, juntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz a tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte para uso de todos os sedentos. Toma tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Como definirias tua caminhada poética, Cora Coralina? Juntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida. Quebrando pedras, entre pedras me esmagavam. Levantei a pedra rude dos meus versos. E sobre as experiências nesses 132 anos do teu nascimento, o tempo muito me ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes acreditar do que duvidar. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Por que publicaste a primeira obra somente aos 75 anos, Cora Coralina? Nós temos dentro de nós um porãozinho. Ele abre e fecha automaticamente. As coisas caíram dentro do meu porão, e o porão se fechou. E ficou fechado durante 45 anos, o tempo todo que eu estive fora da minha cidade. E eu senti a necessidade de abrir esse porão voltando. Lá não. Tinha que voltar para abrir o porão. Aqui é que o meu porão tinha que ser aberto, soltando as coisas de dentro, soltando o passado de dentro. Já falaste sobre o que o tempo te ensinou.
E com a maturidade, aprendeste muitas coisas, Cora Coralina? O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, levo apenas o que couber no bolso e no coração. Tem alguma lembrança que te conforta? Nos momentos difíceis, lembro das palavras do meu avô que dizia: quando as coisas ficam ruins, é sinal do que o bom está perto. E o que pensa sobre a finitude? Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Não podemos acrescentar dias em nossas vidas, mas podemos acrescentar vida em nossos dias. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Para Freud, no íntimo, somos poetas e só com o último homem morrerá o último poeta. Terias algo a dizer sobre isso, Cora Coralina? Morta, serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes enlaçadas às pedras do meu berço são as cordas que brotam de uma lira. Não morre aquele que deixou na terra a melodia do seu cântico, na música de seus versos. E pergunto, e qual mensagem deixas para os leitores, Cora Coralina? E Cora responde, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho da vida que o mais importante é decidir. Embargada nessa suave melodia e adocicada pelos seus versos, deixo aqui meu agradecimento especial, Cora Coralina. Uma honra conversar contigo. Cora responde, fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Ao levantarmos, a bengala de Cora Coralina cai ao chão. Abaixo-me e digo, deixa que eu pego para ti, Cora. Essas, então, são as minhas reflexões que trago esta noite sobre o tema adulto maduro, psicossomática e outros ensaios. Ok? Quero deixar já um convite, que no dia 2 de agosto, às 19 horas, na sede do GAEPSE, em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, Rua Amélia Teles, número 83, estarei autografando a obra Adulto Maduro, Psicossomática e outros ensaios de psicologia. É isso, então. Deixa eu só tirar aqui a minha tela. Deixar aqui no lado. Muito obrigada. Estou à disposição agora, então, de vocês. Agradecemos então a tua fala, Eliane. Está aberto então o debate. Obrigada. Quem tiver vontade, então, pode estar colocando no chat, ou quem sentir ainda mais à vontade, a gente está convidando, então, a ligar a câmera e está mandando a pergunta pessoalmente para a Eliane, por meio de áudio. A gente teve já algumas mensagens aqui no chat, mensagem da Fabiola. Me sinto triste por ter 26 anos, pois não aproveitei minha vida até agora. O que eu teria para falar para ela, Eliane? Qual o nome? Fabiola. Fabiola. Fabiola, acredito que Cora Coralina tem muito a dizer para você. Em muitos momentos da minha vida, eu busquei nas palavras de Cora um amparo e um estímulo para a vida, para desenvolver projetos, para buscar. E a vida é um dever que nós trouxemos para fazer em casa. E a cada dia, né, precisamos alimentá-la, buscar
novas possibilidades, buscar o que a gente gosta de fazer, né? Buscando sempre desenvolver a criatividade e para dar sentido àquilo que a gente faz. E aconselho também uma terapia, né? Sempre é muito bom. Eu comecei muito cedo e, assim, antes de entrar na faculdade, né, de psicologia, e continuo até hoje, e assim, eu vejo o quanto ela me ensina e o quanto ela me ajudou, além da escrita, a me encontrar, certo? Seria essa a mensagem. Isso é Obrigada uma pela coisa pergunta. muito bacana que tu traz, Eliane, a esse respeito, ok, de iniciar cedo a terapia, iniciar cedo esse processo, trazendo desde o começo da tua fala a respeito da clínica do adulto maduro, sim, mas a clínica do adulto maduro começa também na clínica da infância e do desenvolvimento infantil. Isso foi uma sutileza muito única tua, conhecer um pouco da tua personalidade, da tua história. Olhar para essa criança que está se desenvolvendo. O envelhecimento é uma retomada eterna à outra segurança, à vivência. E somente, ok, por meio dessa capacidade de estar só, que vai se desenvolvendo graças a essa maturidade, que a gente consegue retomar a potência criativa. Para a criatividade surgir, é necessário que tenha essa angústia positiva que te movimenta. E a solidão, no caso dessa solitude, digamos assim, acaba sendo extremamente complementar. Teria como tu falar um pouco mais desse link que tu acabou fazendo durante a obra? Até dessa parte da solidão, enfim, Uhum. nesse processo? Como parte do processo criativo, Como de parte do processo. criatividade. Ok, ok. Eu falo um pouco de mim, né? Assim, a minha experiência é que eu preciso ficar só para criar, né? E eu encontrei nos momentos de muita angústia, de muita, como é que eu posso dizer, de solidão, assim, né? Eu encontrei esse espaço dentro de mim e eu, assim, a terapia me ajudou muito e me ajuda constantemente, né? A olhar para isso, para essa criatividade que, né, segundo o Winnicott, todos nós nascemos com a criatividade, só que o meio vai nos podando, vai nos dando limite, né? O mundo vai nos dando limite. Então, resgatar, buscar isso que é muito precioso dentro da gente, né? E eu vejo não só com os pacientes adultos, mas adultos maduros, eu vejo o quanto o momento que a gente consegue acessar a criatividade, o tratamento, ele flui. Então, a criatividade é vida, é saúde mental. Na pesquisa com o Arthur Bispo do Rosário, mesmo, né, ele sendo interno na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, foi considerado um esquizofrênico. Ele tinha o seu potencial criativo dentro e ele resgatou. E dentro desse espaço da cela, ele teceu mais de 800 obras e nos deixa um legado de que a arte é um dispositivo de saúde mental, sim. Só que a arte, né, eu gosto muito da fala do Donald Winnicott, não é só escrever um livro, pintar uma tela, pintar. A arte é fazer uma comida, fazer um penteado, colocar uma roupa diferente, botar, né? Ai, hoje eu vou botar um lencinho. Ai, hoje eu vou, né? Hoje eu vou botar uma roupa diferente. Criatividade é isso. A gente pode utilizá-la no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Eu achei maravilhoso isso. Quando eu conheci essa frase do Winnicott, fez muito sentido assim dentro de mim. Como toda a pesquisa do Arthur Bispo do Rosário, que ele tecia, bordava, e nos deixou como exemplo de vida e do quanto a arte, a criatividade, a espontaneidade fazem parte é um dispositivo de saúde mental para todos nós, que nós podemos explorar isso. Não sei se eu respondi. Sim?
Sim, e como é difícil cada vez mais na nossa geração, falo isso enquanto jovem, a respeito do excesso da produção que a sociedade acaba exigindo, seja produção audiovisual, seja produção de trabalho, seja a necessidade de produzir recursos, finanças, finanças, finanças. E também a capacidade de se manter sozinho no meio disso. Afinal, quando a gente está realmente sozinho, sempre tem aquela mensagem do WhatsApp ligando a qualquer hora do dia, as redes sociais, a necessidade de postar. Como está difícil hoje em dia para as novas gerações, para esses futuros adultos maduros, Hum, conseguirem, ok, ter esse momento. Chegas a sim. abordar isso no livro? Como é que tu faz a tua leitura a respeito? Sim, eu coloco algumas coisas assim, Henrique, porque assim, ó, todos nós trazemos histórias positivas, histórias negativas, de alegria, de tristezas. E tudo isso, nós estamos mergulhados, né? E como eu até citei assim, quando a gente trabalha com um adulto, a gente está trabalhando a criança que está dentro dele, né? Então, como buscar isso, né? De que forma cada um pode buscar ficar só, mas também conectar com a internet, que isso não tem como a gente, eu acho que não tem mais como a gente ficar sem ela. Mas de que forma eu posso dar limite para isso e poder focar, né, em mim, o que que eu quero fazer? O que que me faz bem? Me faz bem ler um livro? Eu vou ler um livro. Me faz bem escrever, eu tenho desejo de escrever, eu tenho vontade de escrever. Eu vou buscar uma oficina de escrita, né? Eu vou buscar colocar para fora isso. Freud fala que a escrita é uma forma de aliviar as tensões da mente. Então, eu busquei isso e assim, ó, eu assino embaixo nessa frase de Freud, porque em vários momentos em que eu saio da clínica cansada, né, com a cabeça que é difícil de processar certas coisas, eu escrevo. Aquela dialogada chata, sabe? Que às vezes, né, a gente, nossa, que chato, como é difícil escrever dialogada. É um processo de elaboração, né? Então, nós, como profissionais da saúde mental, podemos buscar recursos, né? E a terapia, a faculdade nos ensina isso, né? O tripé, o quadripé, né? Que também ligado a instituições, e poder buscar isso, esses recursos que está aí, está junto, né? Está no mundo, está junto. Estão os meios de comunicação num lado, mas também existe essa outra parte, que tu pode utilizar do computador, o celular, para escrever, para pesquisar, para te instrumentalizar, enfim, para te ajudar a superar, porque a vida é difícil, né? Esses últimos anos, a gente tem passado por vários momentos muito difíceis, assim. E assim, ó, eu considero que a, a escrita, a arte, a literatura tem salvado, assim, diariamente, né? Eu acho que eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso e realmente é isso que eu sinto, né? Ouvir uma música que eu gosto, né? Tô cansada, tô estressada. Não boto nas notícias, mas eu boto numa música. Eu quero descansar, eu quero que a minha cabeça fique bem. Isso é um relato muito bacana também. Vai te a Márcia. A Márcia veio, do Boa Noite a Todos, agradecer por trazer. Isso também serve de gancho para avisar que esse evento vai estar sendo disponibilizado pelo canal do YouTube da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. O canal é SPRS. Mas, indo para a questão que chamou atenção, foi a questão que ela foi fazer a quarta dose, por isso do atraso. Como é que tu vê foi a questão da vacinação, como é que tu vê a questão da pandemia na vivência do consultório da clínica do adulto maduro? Então, bom, eu começo, eu começo porque eu lancei 2 livros da pandemia, tá? Eu lancei 2 livros infanto-juvenis. Esse foi um dos trabalhos, tá? Só começa aqui. Esse, lá, ele Pedro justamente fala da vacina,
do cuidado, do respeito com o outro. Com referência aos adultos maduros, assim, ó, eles no início teve um pouco resistência, mas hoje em dia está sendo muito difícil de trazê-los para o consultório. Eles preferem fazer de casa, das suas casas. Tá. Será que a Márcia poderia desligar o microfone? Está dando um certo... Retorno. Isso. Obrigada, Márcia, obrigada. Então, eu vejo, assim, eu não perdi paciente, certo? Pelo contrário, aumentou o número de pacientes durante a pandemia. Eu acho que todo mundo, né, teve seja ele adulto maduro, seja ele adulto, infância, adolescência, enfim, né? Então, assim, bem positivo, tá? É um retorno bem positivo do quanto mesmo sendo online, ajudou muito os adultos maduros. Os adultos maduros nos ajudou. Então, assim, ó, eu nunca agradeci tanto a profissão que eu escolhi. Em primeiro lugar, assim, e de poder ajudar as pessoas nesse período, né? Que a gente continua ainda, né? A gente continua preocupados, enfim, mas de poder ajudar essas pessoas dentro dos seus lares, né? Imagina não ter a internet, não ter o celular, não ter o Face, não ter o Zoom, não ter, né? Passou na cabeça de vocês em algum momento, assim, né? Como isso, né, tem nos auxiliado e ajudado as outras pessoas. Eu vejo como bem positivo, assim, Henrique, sabe? Também já tomei a 4ª dose. Extremamente importante. É extremamente importante, sim. Temos um relato da Célia Cardoso. Estou na solidão e me encontro na solitude. Comecei a graduação em psicologia, melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje estou com 50 anos. Como é que é para ti? Que normalmente a gente tem muito essa cultura, né? Formação, nível superior, a pessoa que saiu do ensino médio já foi. E hoje em dia a gente está cada vez mais reinventando isso. Não tem idade para iniciar uma formação, uma graduação, um mestrado, um doutorado, não tem idade para se começar a viver. Quer trazer um pouco como é que foi para ti essa decisão também? Também teve um início que, digamos, ok, mais tardio pelos padrões sociais. Ainda assim, agora, cada vez mais se reinventando. Todo mês vem a notícia de uma nova premiação, de um novo poema publicado, vivendo a vida ao máximo que ela tem a te oferecer. Sim, eu quero parabenizar. Como é que é o nome dessa? Célia Cardoso. Célia, eu quero te parabenizar. E assim, é maravilhoso isso que você traz. Maravilhoso. Olha só, tem a Márcia também. Eu também estou com 42 anos, entrei na logo após, deixa eu ver aqui, logo após o luto da minha mãe. Muito bem. Então, eu entrei com 32 anos, né? 32, 33, não, 30 e poucos, agora nem lembro mais. Mas para mim também foi... No início eu senti um baque, assim, nossa, eu cheguei na sala de aula, todos jovens, né? Bem jovens, eu me sentia velha, naquela época eu me sentia velha. Aí, no segundo dia de aula, já tinha uma de 50 anos. E aí eu comecei, meu ombro começou a subir, assim, comecei a pensar, opa, não sou só eu que estou aqui, né? E aquilo, né, trabalhando em sala de aula, trabalhando, e assim, ó, hoje eu posso dizer para vocês que eu me sinto plena. Trabalhando, atendendo meus pacientes, sou vovó, tenho um neto de vai fazer 2 anos, estou com 6 livros publicados. E assim, ó, a vontade
é bem como eu trouxe, né, no texto. A vontade é sempre de escrever mais. Já estou pensando no próximo, e no próximo, e no próximo, e dar continuidade. Enfim, para mim é um momento mais rico, assim, da minha vida, assim. Eu quero passar para vocês. É um momento. Hoje, esse ano, eu vou completar 50 anos. E eu me sinto. Não me sinto com essa idade. Eu me sinto assim, uma jovem. Eu me sinto uma jovem. Então, só gratidão, assim, a toda a experiência que eu tive na minha vida, a experiência que continuo tendo. É maravilhoso estar aqui junto com vocês essa noite, também podendo falar sobre isso. Assim, o voto é que seguimos, porque sim, a fase do adulto maduro é a maior tempo de duração da nossa vida. O infantil é tantos anos, o adolescente, né, o jovem o adulto maduro, o idoso. Nós estamos no maior tempo para viver. O adulto maduro vive o maior tempo de vida. Né? Quanta coisa que a gente deixou para trás, como eu trouxe, né? No momento, quantas portas a gente deixou fechadas. Né? Eu sempre gostei de ler, de escrever, mas foi a partir do momento que eu entrei na faculdade, criei meu filho, entrei na faculdade, ele também estava estudando, eu entrei na faculdade. Desculpa, a aguinha. Não. E aí é que eu fui começar a voltar, fui olhar para minhas coisas, né? E hoje, cada vez mais, assim, eu tenho tempo livre, eu posso olhar para minhas coisas, buscar fazer oficina, leitura, né? Cada um tem a sua história, mas dentro da sua história, o que que cada um pode fazer, né? O que cada um pode fazer e que tem vontade de fazer e que pode resgatar. Eu, em algum momento, eu lembro que eu já pensei, eu vou comer um sorvete de casquinha, me deu vontade de comer um sorvete de casquinha. Aí eu fiquei pensando assim, eu vou comer a casquinha. Isso aqui é coisa de criança. É coisa de criança. Eu me fiquei pensando, sabe? Nossa, isso é coisa de criança, comer sorvete de casquinha. E aí eu pensei, poxa, né? Vou buscar então a minha criança, né? Enfim, vamos comer o sorvete com casquinha para fazer barulho, fazer, né? Toda aquela, enfim, a função. E então, poder buscar as coisas que a gente gosta, que dê prazer em realizar, né? Isso é o que eu deixo assim para vocês. E nunca é tarde para a gente buscar fazer as coisas que a gente gosta. Né? Isso é uma coisa muito bacana que tu trouxe. É realmente o maior período de tempo que a gente tem, digamos, como uma classificação de fase de desenvolvimento, fase de vida. Ainda assim, a gente vai pegar na literatura, é sempre alguma questão muito ou de patologia, ou alguma questão extremamente focada na autoajuda, quase um coach. E aqui tu traz uma leveza do redescobrir a potencialidade do ser. É um novo olhar que possivelmente a gente está tendo agora a oportunidade de ter. Também pelo grande, digamos, tensão na qualidade de vida das pessoas, afinal, aqui no Rio Grande do Sul, que nem tu comentou, estamos em 76 anos, ou seja, é mais uma oportunidade de a gente estar pensando e redescobrir essa fase, para além, ok, da patologia ou além do vamos levando como dá. Redescobrir o brilho. Sim, é muito importante que esse brilho que tu traz, né, Henrique? Esse brilho no olhar, quando a gente faz alguma coisa com prazer e sente assim que faz sentido dentro de ti. É muito importante. E isso, né, eu espero que cada um de vocês possa buscar esse brilho, essa alegria, esse olhar simples e singelo pela vida, pelas coisas simples, que é o que nos dá sentido para a vida. Eu acredito muito nisso, assim, né? Porque o mundo, a sociedade, coloca muito essa questão do ter, o ter.
a roupa de marca, ter o carro do ano, ter o celular do ano, né? O ter. Enfim, e o ser, né? Esse é o nosso trabalho também, de construir, né? Construir e ajudar a construir esse ser e nos construir, né? Poder buscar isso, essa criatividade, isso que faz o olho brilhar e que está dentro da gente, né? Então, nós temos um papel importante. Além de desconstruir que a psicologia é para louco, né? Que a psicologia também pode nos auxiliar muito para desenvolver a criatividade, a espontaneidade, e não só nas fases iniciais, no adulto, mas sim o adulto maduro, né? Enfim, o idoso, enfim, conforme vai, né? Enfim, as fases da vida. Eu tenho um paciente, por exemplo, com 79 anos, que ela diz assim: eu não me sinto a idade que eu tenho aqui. Pode doer o joelho, pode doer não sei o quê, mas eu não me sinto velha, ela diz. Eu não me sinto, eu tenho muito. Eu não quero ir para uma casa, para um asilo, para uma casa de passagem, ou coisa assim. Eu não quero, eu tenho muita coisa que eu quero fazer ainda. E quando eu ouço isso, meu olho brilha, porque a vida que esses pacientes nos dão de exemplo, né? E como, né, pode se viver um tempo com saúde mental, né? Fazendo essas coisas que gosta. Saúde mental e saúde física, a importância do envelhecimento ativo. Quantos Isso. pacientes de mais idade seriam considerados idosos e estão lá, estão dançando, estão cantando, estão vivendo, enquanto tantos jovens estão trancados realmente dentro de casa. Isso é uma coisa muito linda de se ver, não a questão dos jovens, obviamente, mas a questão de ver, ok, a pessoa que está se cuidando está vendo que tem possibilidades e essas possibilidades vão até seu último momento. Isso é algo maravilhoso. A Uhum. gente ainda tem mais alguns minutinhos. Mais alguém gostaria de Tá. fazer uma pergunta? Algum relato? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Gabriel, sim. Agradecer pela tua fala e estar nessa sexta à noite aqui, compartilhando teu conhecimento com nós. Te escutando, assim, eu fiquei pensando em algumas questões. Tu comentou que médicos encaminham pacientes também, né? Tem, hoje em dia, cada vez mais. Tu falou da patologia do vazio ali, algumas questões. Eu fiquei pensando na questão da fibromialgia. Eu não sei se já teve contato com algum paciente diagnosticado com fibromialgia ou como a gente poderia pensar esses casos, né? Que são pessoas que às vezes sentem muita dor, né? Sentem dor no corpo inteiro e a medicina meio que não sabe o que fazer, né? Não sabe como proceder, tem um vácuo aí, um vazio que ainda não se descobriu como ter um tratamento um tratamento mais satisfatório, né? Enfim, mais uma curiosidade, assim, saber um pouco se tu já trabalhou com pacientes com esse diagnóstico, o que tu pensa, enfim. Assim, ó, Gabriel, eu já trabalhei, que teve, a princípio era um diagnóstico de fibromialgia e depois foi para outro diagnóstico, mas o que pode se pensar, né, Gabriel? O corpo, né, a psicossomática, né? Quando não é trabalhado, quando não, o paciente não consegue colocar em palavras o seu sofrimento, o corpo é que sofre, tá? O que eu vejo, assim, nos atendimentos? Por exemplo, um exemplo, assim, né? A família pensa assim, olha, de 2 vezes na semana, a mãe, por exemplo, ou o pai, vai precisar fazer uma vez só. Vai o que se trabalhou até ali naquele momento, em algum momento vai começar a retornar.
É impressionante, assim. Ou numa falta de uma sessão, sabe? A dor aparece. Ou, assim, aconteceu um problema, seja ele a nível, né, independente, que a pessoa se preocupou, começa a aumentar a dor. Independente, né, é dor, pensando na dor, assim. Então, eu acho que poderia muito se pensar, assim, é uma hipótese, né, enfim, da gente poder pensar dentro dessa linha psicossomática. Tenho estudado no GAEPS, até onde eu fiz a formação, agora eu vou começar a fazer a formação em infância. Nós temos um grupo de estudos, psicossomática e adultos maduros. Agora, no segundo semestre, vai seguir, né? Nós começamos no primeiro semestre e agora vai seguir esse grupo de estudo. E, assim, eu vejo cada vez mais, assim, o quanto é importante para o nosso trabalho na clínica, né? Porque cada vez mais os pacientes nos veem, né? Nos procuram, porque tem dores, pelas dores, né? E a medicina não dá conta. A dor psíquica, né? O sofrimento psíquico, ela não dá dor, né? Por mais que toma medicação. Claro que muitos dos casos, alguns pacientes precisam ser encaminhados para uma avaliação psiquiátrica, né? Alguma medicação, mas é fundamental os atendimentos com nós da psicologia. Eu falo muito da psicanálise, que fala muito e se trabalha muito com essa questão, né, da mãe e bebê, enfim, né, toda essa relação desde antes do nascimento, né, enfim. Então, né, eu trouxe justamente essa questão do psicossomático e né, uma parte mais técnica justamente para mostrar para vocês, assim, o quanto é importante o nosso trabalho e o quanto nós trabalhamos com as crianças que existem dentro de cada um. E elas devem ser trabalhadas, né? E aí as dores aparecem quando houve falhas, né? Pela mãe, pelo cuidador, enfim, e acabou, né? Colocando, criou a via de escape, a via no corpo, né? Nas somatizações. Não sei se eu respondi, Gabriel, mas é isso que eu penso, assim, né? Que eu venho trabalhando e estudando, né? Nessa parte. Sim, sim. Essa questão da associação, né? De associar a dor a alguma coisa também, né? Porque o tempo todo, às vezes, até propaganda na TV, né? Remédio para dor de cabeça, mas a pessoa não para para associar essa dor de cabeça a algum sentimento, alguma coisa que ela está vivenciando, né? Eu acho que esse diagnóstico aí acaba sendo um reflexo dos tempos atuais também, né? Claro, claro. E né, como eu coloquei, a patologia do vazio, desvalimento, né, engloba tudo isso que eu trouxe. E é justamente isso, o paciente não consegue colocar em palavras o sentimento. E o nosso trabalho é justamente isso. Criar uma matriz afetiva, né, e poder nomear esses sentimentos. São pacientes difíceis de serem trabalhados, né? Tem que ter muita persistência e pensar na nossa frustração diária, assim. Mas é um trabalho, né, de formiguinha que vai se fazendo, enfim, e tem resultado, sim, tanto para adulto como adulto maduro, né? Então, acredito que a psicossomática, né, por isso que eu lancei também o livro, enfim, é um assunto bem importante e que vai nos puxando, assim, ó, para a gente estudar, porque a clínica é o que aparece, a maior parte dos pacientes é dentro dessa linha, assim. Tá?
Tivemos mensagem da Bernadette. Parabéns, Eliane, pela sua fala. De forma tão leve e carismática, nos trouxe uma bela reflexão sobre a vida do adulto maduro. Um grande abraço. A Fabiola questionou se vai ter certificado. Sim, vai ter certificado. Ele vai estar sendo enviado por e-mail ainda essa semana. Uma coisa interessante também que tu trouxe, Eliane, é essa questão dos grupos. Ela comentou do grupo do GAEPS, mas também puxando o gancho, como estamos aqui pela Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, temos os grupos de estudos pela sociedade. Atualmente, a sociedade conta com 10 comitês de estudos, nas mais diversas áreas. Usos intuitivos, psicanálise na infância, teorias dos esquemas, teorias cognitivas comportamentais, clínica psicanalítica em geral. Quem tiver mais interesse em estar conhecendo, pode acessar então o site www.sprgs.com ou então vindo questionar por meio do Instagram, né, nas redes sociais, @Sociedade Psicologia RGRS, ou então, @Núcleo Litoral Norte. Bem, Eliane. Henrique, uma coisa que eu pensei em propor a todos, para todos ligarem as câmeras agora no final, para a gente se ver. Que é né, a atualidade nos remete a isso, assim, aí vou me fechar. Por que a gente se fecha? Né? Por que a gente se esconde? Né? Eu proponho aqui, olha só, olha que lindas carinhas de vocês. Que gostoso ver vocês, pessoal. Olha só. Como é importante. A gente também não se sente só, né? Aqui falando, com uma tela preta, mas nas formações, enfim, a gente vem comentando sobre isso, assim. Vamos deixar a câmera aberta. Mesmo a gente estando longe, é uma forma da gente se aproximar e estar perto, né? Com a câmera aberta. Então, agradeço, né, Henrique, por essas pessoas que aceitaram estar aqui no mostrar um pouquinho, né, para compartilhar um pouquinho a fisionomia. E sim, estamos ligados, né? Ligados e construindo novas formas de viver, novas formas de estar juntos, né? Oportunidade de se fazer presente também com o corpo, mesmo no meio digital. Isso é muito mesmo. bacana. Uhum, Mas muito bem. agradecer, então, em nome do Núcleo da Sociedade, a presença de todos e todas. Sem vocês, esse evento não estaria sendo possível. E agradecer também de forma especial a Eliane, por ter topado estar apresentando, trazendo um pouco, de toda a produção, de toda a vivência, tanto da clínica, também por meio do livro. Lembrando também, quem tiver interesse em estar adquirindo o livro, hoje a Eliane fez uma promoção de 15% para quem estiver presente aqui no evento. Tanto o e-mail quanto o telefone de contato estão disponíveis no chat. A gente vai dar mais uns minutinhos ainda com a sala aberta, mas damos por encerrado por aqui o evento. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Muito obrigada, Henrique, pela oportunidade, né? E por vocês estarem comigo nessa sexta-feira à noite aqui, podendo pensar, né? Um pouco mais sobre a adultez madura. E deixo, né, o meu agradecimento também à sociedade e um grande abraço a todos vocês que tiveram a paciência de estar aqui. Tá bem? Grande abraço. Obrigada.